Neves. Prazer, parabéns pelas suas belas iniciativas literárias, Marta. Obrigada. Olá, tudo bem, querido? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você também ter aceitado o meu humilde convite. Gente, quem não sabe, nós estamos aqui no Júri Cultural, quem está chegando aí. Estava vendo na sua bio, né, no seu currículo que você me enviou, né, que Uhum. a gente coincidiu em algumas coisas, viu? A gente tem amigos em comum e É a gente verdade. hoje está se conhecendo, né, aqui, batendo esse bate, fazendo esse bate-papo aqui com você. E eu vou falar um pouquinho rapidamente o que você faz, né? O Vitor Hugo é de Manaus, né? É escritor, escreve crônicas, poemas, contos, né? Escreve poemas também, né? Ou não? Eu ainda não me arrisquei nos poemas, Não, mas né? Então, crônicas e contos, né? Professor da rede pública, licenciado em filosofia e língua portuguesa e literatura, mestre em educação, iniciou suas primeiras publicações na revista literária Cirrose. Em 2015, publicou seu livro autoral de contos e crônicas, Sinestesia e Recortes de Homens, edição do autor. Participou de várias antologias, entre elas A Imortalidade Amazônica. Essa aqui. estamos juntos nela, né? É justamente o que eu falei, que nós coincidimos nesse projeto aqui, coordenado Aham. pela Francina Lira e o Paulo Queiroz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo espaço aí de divulgação da cultura, da literatura, da reflexão. Eu acredito que esses espaços são sempre muito bem-vindos e eles acabam dando potencial para que a gente apresente a nossa obra, que tem muita gente boa aí que merece um lugar para ter essa conversa e essa apresentação do que é produzido. Esteve aqui na semana passada o Paulo Monteiro, Sim. e a gente se divertiu muito na nossa conversa, né? E hoje eu tenho certeza que a diversão vai ser com você, vai ser garantida. Mas vamos falar aqui do Vitor Hugo, né? Você começou o seu trabalho com a literatura, né? Envolvido com fanzines, acredito eu, né? Na revista literária Cirrose, que é uma revista muito importante, né? Dessa literatura, dessa nova literatura, né? Podemos dizer assim. Gostaria que você falasse um pouco a sua experiência nesse processo, como é que foi. Boa noite. Bom, eu era universitário na UFAM por via de 2002, 2003, e eu já arriscava um pouco a produzir um pouco dos versos. Dentro daquela efervescência cultural, eu dei sorte de ter uma geração muito legal ao meu lado, tal como a Márcia Antonelli e outros, o Marcos Ney. Então, quando nós nos juntávamos, a ideia fervilhava. E aí a gente ficava pensando o que que podia produzir. Vamos produzir um zine, vamos fazer uma manifestação artística, é, vamos pegar e vamos fazer uma declamação de poemas com sarau. Então, nessa prática, a coisa ela foi fluindo. E teve um momento que a Márcia Antonelli me ligou e falou, olha, vamos lançar uma revista e tu tem 2 dias para me entregar um texto. Eu falei, tá ótimo, eu não vou forçar, que para mim as coisas forçadas elas não vêm com naturalidade. Eu, por acaso, ainda se fazia a travessia de Manaus até o município de Cacaupireira por balsa. Nesse dia, quando eu estava voltando de Cacaupireira, deu um temporal daqueles torrenciais que só tem aqui, né? A balsa Uhum. lotou, alguém estava levando um cachorro, era um pitbull, o pitbull se saltou. Só que ele foi justamente no colo de uma mulher que estava sendo paquerada por um outro rapaz, só que o namorado dela estava lá. Então tinha balsa com temporal, com pitbull avançando, todo mundo brigando, com a polícia entrando, e eu falei, pronto, eis o texto está pronto, né?
Eu, pela Aham. balsa mesmo, no meio daquele caos todo, fui escrevendo o texto. Cheguei em casa, só lapidei, entreguei para a Márcia Antonelli e caiu no gosto do pessoal, né? Eles começaram a me cobrar. Ei, Vitor, quando é que sai uma outra crônica? Quando é que vai sair um conto e tudo mais? Isso tudo foi me incentivando a produzir. O que antes era mais uma fruição, mais um lazer, que continua sendo, mas acabou virando um vício também. Eu tenho acompanhado, interessante que eu tenho acompanhado algumas crônicas suas, e então eu tenho lido algumas crônicas, veja bem, a sua escrita, ela é pegajosa, né, assim, no leitor, ela pega, né, ela tem essa, pelo menos eu analisando do meu ponto de vista, né, eu fiz duas leituras de algumas crônicas suas no Facebook, antes de eu lhe convidar, né, para fazer essa conversa. E aí, procurando o livro que você também participou junto, mas só que eu não sabia que você estava nesse livro, que é o Cortando, 5 dias cortando as pontas dos dedos, que inclusive o Paulo Sim, Monteiro está nessa publicação, que é a editora Merda na Mão, né? Muito apropriado o nome da editora. E aí eu estava lendo, né, fazendo a leitura rápida e encontrei um texto e eu comecei a ler uma crônica, se eu não me engano, e aí eu disse, nossa, tá parecendo com a escrita do Vitor Hugo. No momento eu chamei você de Marcos Vitor, alguma coisa assim. Eu disse, não, Marcos Vitor sim. não. E aí eu fui olhar o final, o autor da crônica, e era você. Eu disse, gente, eu fiz duas leituras do Vitor Hugo e pega, e já consegui identificar você assim, e nem li a crônica toda, porque eu estava procurando os textos do Paulo, né? E achei super É. interessante essa sua característica textual, né? Que você vai assim também pelo lado da questão humana, né? Você trabalha muito esse lado. Pelo fato de você ser filósofo, você acredita isso? Ou você tem algum escritor como ponte, como inspiração? Esse lado humano, ele me interessa muito, porque uma hora que eu escrevo também é uma maneira de eu compreender a mim mesmo, porque todo momento de escrita para mim é um momento que eu paro para refletir, para eu analisar. E quem analisa o ser humano, analisa a si mesmo também. Depois que eu leio e eu vejo aquilo pronto, eu inclusive encontro elementos na escrita que estão em mim e eu não sabia. Então, para mim, escrever é botar um espelho dentro de mim. O reflexo é o texto quando ele sai. Então, para Uhum. mim, é um exercício de burilamento interno, de um burilamento interior também. Então, tem essa questão filosófica, tem a questão psicológica também, e tem também aí que, dentro da área da literatura, que eu penso em como construir um texto para ficar aprazível à leitura, para como pegar o leitor. Assim, eu brinco com as estruturas da escrita também, né? Eu falo, bom, se eu caminhar por aqui, o leitor vai se interessar nesse ponto aqui ele vai dar uma risada, nesse ponto ele vai se sentir incomodado. Então eu reflito, eu faço esse trabalho de construção mesmo, de arquitetura textual para fazer com que as pessoas tenham interesse em olhar, em ler e gostar do que vem. Carla Rita é uma amiga minha que ela mora lá em Portugal. Ela está dizendo assim: a escrita para mim é uma catarse. E o Vidigal, ele tem uma expressão muito impactante no realismo bruto. É seu leitor, viu? E Sim. induzindo ao leitor a reflexões. E a Carla complementa, ajuda-nos a conhecermos melhor e mais intimamente, né? Aquilo que você estava falando de se conhecer a si. E então, o que que você diz desse comentário do Vidigal, né? Que ele é seu leitor, né? E ele está dizendo aqui que há essa literatura, ele comenta que há um realismo bruto, né? Eu acredito que tem essa pegada da realidade, mas também em alguns eu vi um pouco de você cria um realismo fantástico, muitas vezes, né? Uma coisa assim mais do lado da ficção mesmo, do fantástico.
Sim, sim, sim. Ah, o Vidigal, um abraço para o Vidigal, que ele é sempre muito participativo, sempre muito cortês nos seus comentários. Um abraço aí para você e todo o povo de Parintins. O Vidigal mora em Parintins, né? Sim, sim, É, sim. realmente, quando a gente, assim, os temas sociais, eles me tocam muito também, né? Talvez quando ele fala a respeito do realismo bruto, ele entra nesse sentido, porque eu não deixo de tocar nesses assuntos que eles são assuntos tão caros para o nosso povo, principalmente a gente que vive umas condições aí do dia a dia que elas são tão aversas, tão aquém daquilo do que nós esperamos. Eu acredito que esse texto ainda, enquanto um texto que carregue, nem que seja pitada de denúncias, ele deve ser posto. Mas, em contrapartida, quem produz literatura não pode produzir panfleto. Outro produz panfleto ou produz literatura. A literatura, ela tem o simbólico, ela tem o imaginário, ela tem a questão do imagético. E aí que entra nessa questão, aí já entra o fantástico aí, porque é preciso botar poeses, mesmo quando se fala da denúncia. Então ele entra o fantástico aí, porque senão se botar, fizer análise só da demonstração do fato cru e seco, vira um texto jornalístico, ou então vira um panfleto, né? E para E mim você chama não de panfleto esse tipo de texto que você coloca como. Em que sentido seria o panfleto na sua visão? o panfleto ele traz apenas uma denúncia, uma informação e uma convocação para ação, né? Ah, Ele é ok. rápido, ele é objetivo e ele é seco. Uhum. Mas a E, literatura, eu acredito que ela embeleza. A literatura traz consigo o belo. Então, mesmo quando se fala de uma cena que aparentemente possa ser uma cena feia, ela tem que trazer com ela alguma coisa do belo junto dela, né? Então, aí verdade. a gente precisa burilar e trabalhar um pouco mais o texto para deixar essa sensação e essa percepção no leitor. Lendo seus textos, a sua formação não nega que você tem uma formação muito forte da questão da filosofia, inclusive você mistura aqui, tem uma crônica aqui, o liso e os sonhos, né? Nessa coletânea aqui da imortalidade amazônica, e é engraçado também que você também usa o humor, né? Essa coisa do rir da desgraça, né? Aqui da própria desgraça, né? Porque a gente que sabe a realidade daquele que anda no transporte público, né? Principalmente em Manaus, é uma situação muito complicada, vexatória, né? E aí eu vou pegar alguns trechinhos aqui para você relembrar, talvez faça muito tempo que você não tenha lido essa crônica, e eu vou Sim. trazer um pouquinho aqui desse texto para mostrar uma amostra, né, do que é a escrita do Vitor Hugo. E Opa. aí você escreve esse texto, o Liso e os Sonhos, né? É início do século XXI e nenhuma das promessas de mudança de vida aconteceram. Aí você fala no money, no play, né? Entra no ônibus e eu tenho que pagar para ser espremido e vomitado porta fora do ônibus assim que chegasse no centrão de Manaus. E um objeto enviado por SEDEX aqui tem mais dignidade do que o usuário de ônibus coletivo dessa cidade. E apalpo, a ele você fala dos solavancos que o ônibus dá, são tão fortes, né, os solavancos e os sacolejos, que em determinado momento você apalpa o corpo para saber se seus órgãos internos trocaram de lugar naquela aventura diária, né? E aí você também, quando chega em casa, você diz que o eu lírico, né, aqui o personagem diz que tá tomando uma bebida, né? Aí você vem com o sonho, né, que é o fantástico. Você dorme e você começa a sonhar. Na minha frente vejo embarcações gregas ao velho estilo de remes,
E você vai fazendo essa descrição desse sonho, você diz que pena que crescemos, deixamos de ser lúdicos, né? Você vai falando sobre isso. E aí você vê um ancião que você não diz, mas acredito eu que seja um filósofo, você diz que ele tem espátulas de um esculpidor de espíritos, né? Nessa voz forte quando ele fala. E vai tecendo, aí, de repente, por telepatia, você se comunica com esse ancião. E você é, descobre o que ele está pensando. E o que ele está pensando é uma frase que você começa a repetir, né? Que é preciso cavar os sonhos, é preciso cavar os sonhos, é preciso cavar os sonhos. E nesse íntere, acontece que você derruba a prateleira de livros, né, em cima da esposa. Alguma coisa acontece e cai esses livros em cima da esposa que está dormindo junto ao personagem. E aí ela vai e conta, ai, benzinho, benzinho, caíram os livros, né, em cima de mim. Eu estou grávida, né? A não sei que está grávida. Eu não ia contar agora, mas por favor, me ajuda você. Aí você vai, sai acorda assim meio que tonto, né, se batendo. E aí você dá de cara depois de dá de cara com um livro que é assim um livro. Os operários não têm pátria, né? Não encontra sossego, né, esse personagem. E aí ele diz assim, finaliza, né? Não é possível ser um filósofo metafísico sem grana no bolso e família para sustentar. Amanhã vou mobilizar a greve. Eu achei super engraçado, assim, bem divertida essa crônica, né? É uma desgraça, né? Contada com um frescor de uma leitura mais divertida. Ah, muito obrigado. Assim, tinha detalhes aí que eu nem lembrava mais, essa questão das tripas por dentro e tal. Mas mas é. E assim é um texto que, assim, a gente ouvindo, né, é engraçado como pula, né? Pula do ônibus, pula para o sonho, que pula para a gravidez, que pula para o problema social. Então a coisa ela vai acontecendo sem perder o nexo e o fio da construção textual, né? Então, Uhum. Sim, sim. isso é interessante fazer isso porque é um texto que ele vai em movimento. Quando bota um acontecimento puxando o outro, então ele não fica um texto muito circular. Ele se bota num fluxo que faz com Uhum. que ele fique mais melhor para ser digerido, né? Mas Uhum. ótimo a leitura, muito obrigado aí muito obrigado. Eu sabia que você não fazia tempo que não lia, né, esse texto aqui, porque É, essa publicação foi de 2017. A Carla está bom. dizendo aqui, acho lindo quando se consegue apontar o que está errado na sociedade com maestria, né, com mestria, e muitas vezes de forma é, subliminar e inteligente. Olha só, que bacana, né? É isso mesmo. Essa questão que você também faz uma abordagem sobre esse problema social, né? Que é o desemprego, né? E toda essa questão. E É, eu vou trazer aqui um fragmento de uma outra crônica que eu achei também. Eu trouxe três fragmentos, né? A primeira de muitas missivas que escreverei para ti. Eu olha achei isso. interessante esse, porque você está falando, né, a princípio, quando a gente começa a leitura, pensa que você está tratando com uma pessoa, né? Com uma pessoa, você se direciona, você fala, você conversa. Um outro ponto que eu achei interessante que você traz pontos assim, a questão filosófica na vida diária do caboclo, do ribeirinho, você usa o igapó, você usa termos, né? Você usa dando esse conselho, né, para si mesmo. Vamos ver como é que fica aqui. Não era para menos. De tanto caminhar também, nos experimentamos no ateísmo.
no niilismo, no agnosticismo, no cachacismo e no luteranismo, né? Já começa assim. E aí eu salto, né? Eu vou pegando trechos. E a tolerância, esse tipo fino de paciência, é o que tu mais queres hoje em dia, tão pequena ainda entre tuas virtudes, é aquela que mais tu embalas com maior carinho. Mas, por favor, muito cuidado. Sejas condescendente, mas não esqueça, não abra mão do teu senso de justiça. Jamais tome por tranquilidade o silêncio dos que, por fome, não conseguem mais se exprimir. Não te cala diante da bota que pisa e esmaga os teus. Tampouco naturaliza o ego que te infla das águas, faz emergir a vida. Saltei. Tampouco naturaliza o ego que te infla como balão cheio de hélio. Que tua calmaria seja a dos igapós, que por baixo da placidez das águas faz emergir a vida. Pare quando necessário. Toma um chope ouvindo Paulo Diniz quando puder. Não te cobres tanto. Mudar a si mesmo nunca será o suficiente, mas é grandiosa coisa. E jamais te esqueça dos nascimentos diários e na surdina. É tudo isto que desejo a ti, minha consciência. Muito legal, né? Essa abordagem que você faz. Eu tenho um projeto em mente em escrever várias cartas com esse fundo psicológico e filosófico, que é a compreensão de si mesmo, né? O homem embrenhado e conversando consigo mesmo e se autoanalisando. E essa aí, quando eu escrevi, eu falei, eu vou fazer uma surpresa para quem for ler, né? As pessoas vão achar que eu Uhum. estou uma mulher, que eu estou dedicando a alguma coisa, e na verdade, essa mulher é a minha própria consciência, né? Esse Sim, alguém, sim. esse ser que a gente não consegue definir nem pegar é a própria consciência. E quantos assuntos nós temos para falar com a própria consciência, com o próprio inconsciente, com o inconsciente? Ele tem assunto aí que são assuntos para um livro que dão, né? Sim, sim. O Vidigal, ele faz um comentário que ele diz assim, a expressão humorística é uma das ótimas ferramentas linguísticas para dar leveza às incoerências das pessoas e dos fatos da vida política e social. É verdade, né? E aqui, uma pergunta. Esse tom solene que você coloca nessas crônicas, vem da onde? Vem inspirado em quê? É como se você estivesse no púlpito falando muitas vezes assim, em público, como um orador, nos tempos de Roma, não sei, me veio isso na cabeça. Eu sou fã do lirismo, eu gosto muito do lirismo. Para mim, o lirismo ele encanta. E no caso da carta, a carta ela resgata um pouco do lirismo e da beleza da formalidade que ficou para trás nos e-mails, nas conversações Uhum. por WhatsApp. Ficou tudo a velocidade da tecnologia, longe de mim querer falar contra a tecnologia, não é isso. Mas tem uma característica que é a velocidade da sociedade, ela faz com que as pessoas sejam muito secas, às vezes, nas suas comunicações. E as cartas não, a carta ela tinha um preparatório. A carta, como Uhum. ela demorava para chegar, ela precisava também ser construída com um pouco mais de cuidado. Tinha a espera da carta, tinha ansiedade por ela. Então, existia uma outra forma de expressão que ela era carregada de um pouco mais, ou muito mais cuidado, né? Então, eu resolvi, como era uma carta que eu ia escrever, então falei, bom, eu tenho que resgatar isso aí, eu tenho que resgatar o lirismo. Eu já gosto naturalmente do lírico, escrevendo carta, e eu me senti à vontade Tem para essa botar. questão do lirismo também, mas assim, há um tom solene, sabe? Como se você estivesse falando em público para alguém, né? Como você estivesse vindo assim, sobe num púlpito e fala às pessoas. Essa é a sensação que me dá, né? Quando Isso eu é legal, leio. Marcos.
Sabe por que é legal? E isso tem mesmo, porque eu imagino, eu falei, bom, se o leitor, quando ele lê já absorvendo um pouco dessa característica de que ele estivesse no púlpito, eu acredito que ele vai ouvir essa voz na cabeça dele e vai ficar mais interessante a leitura. Botar essa solenidade, tem que ler esses textos mesmo, imaginando essa solenidade da fala, porque aí eu acredito que prende mais também a leitura. Tem esse tom de solene, né? Aí eu fui aqui porque eu gosto muito dessa literatura. Eu leio algumas coisas de Cícero, né? Eu gosto desse mundo da literatura romana, né? Tenho estudado um pouquinho sobre isso. Então, assim, me reportou, né? É, aquele discurso, né? Aquela coisa, a oratória, esse tom mais E solene. eu sou fã de Michel de Montaigne também. Ah, Então, sim, aí tem uma influência disso também, né? Dos filósofos estoicos, de Sêneca, de Epicuro, todos eles também, eles eram oradores, né? A filosofia era feita para oratória. sim, Então, é sim. alguma coisa que a gente acaba absorvendo também conosco, né? Eu acredito que é por aí, viu? Porque quando tem muito de filosofia nos seus textos e a gente nota essa força do discurso querendo persuadir o leitor sempre, né? Há uma persuasão sem forçar a barra, mas há essa persuasão, né? O texto vai prendendo, porque vai contando e vai dizendo e vai fazendo com que o leitor, a leitora, sinta-se já fisgado nessa oratória, né? Então, se não tinham observado, olha aí, sempre há leituras, né, sobre É, os textos, né? E, é uma ótima observação. e você tem alguma crônica assim que você, se fosse escolher, você gosta dessa crônica? Você sempre tem em mente o que gostou mais de fazer? Como é que é? Tem alguma de preferência ou não? Não, nesse sentido eu sou de lua. Tem dias que eu gosto de umas, outros dias eu gosto mais de outras. Mas assim, quando eu lancei o meu primeiro livro, Sinestesia e Recorte de Homens, tem uma que se chama Os Sabores, que as pessoas, os leitores, eles elogiam bastante, né? Eles elogiam bastante. É o que eu mais recebo comentários. É essa e a outra que é Entre o Silêncio e o Instante, que eu publiquei no Facebook também. E o encontro. Quer que eu leia um trecho? Eu destaquei aqui. Essa aí Tem também foi muito benquista. E eu também tenho um carinho por ela. a Carla está fazendo uma observação aqui, que você, inclusive, já falou disso, e também eu também concordo que o texto tem muito de psicanálise. Essa questão do aprofundamento, de entrar nesse pensamento, nessa consciência, né? Inclusive esse texto anterior, né? De conversar com a consciência. Eu tenho aqui um trechinho que eu separei, Vitor. Se você me permite, senão você pode ler algum fragmento que você tem por aí. Não, leia, por favor. Ah, então vamos lá. Eu destaquei aqui o seguinte: entre o silêncio e o instante e o encontro. Também contava sobre a luta das mulheres na implantação do distrito industrial. Destacava a conservação do brio interior feminino, que não se subjugava aos patrões aliciadores, os quais, pela força do cargo, tentavam possuir e descartar as operárias, assim como se faz com o produto manufaturado. Mas o que mais me chamava a atenção não era o discurso, e sim o não dito. Né? Aí você chama atenção para essa questão do não dito dentro dessa crônica. E há aqui uma personagem que muito me chama atenção, que é uma mulher, né? Você pode comentar o texto aí
E aí eu vou lembrando aqui da leitura que eu fiz, que eu sei que ela perde a mãe, né? É, esse, Aham. e aí faz toda. Pode falar, aí, comenta aí pra gente. E depois eu pergunto. O texto ele envolve vários conteúdos nele. Uhum. Ele primeiro ele faz um pouco do relato. Isso aí tá subentendido, mas ele é um relato do amanhecer até o pôr do sol. O texto ele começa com eu saindo de moto, ainda Operário saindo do trabalho. operário saindo de dia e ele termina voltando no final da tarde para sua casa, né? Então ele tem um pouco dessa o texto ele nasce e se põe assim como se põe o dia, né? Uhum. E dentro do personagem eu botei os personagens femininos porque nós temos muitas pessoas, muitas mulheres maravilhosas no nosso dia a dia. Essa personagens que estão aí, ela é o conjunto de todas vocês que a gente conhece, né? Pegando uma virtude aqui, outra virtude ali, a gente constrói esse ser e é um ser que realmente carrega consigo algo muito interessante, que é essa fibra e essa virtude interior que tão pouco a gente para mencionar. E entre as virtudes que eu cito aí, a virtude da pessoa centrada, né? Da pessoa que ela consegue ser centrada, da pessoa que ela consegue ser firme, mas não significa que ela é uma pessoa apática, porque ela percebia as contradições da vida, mas quando podia caminhar, sabia quando devia reagir, né? Ela sabe como perceber as coisas. É um, é um dom que eu ainda persigo, sabe, Marta? É um dom que eu ainda persigo. É um dom que eu ainda Eu, persigo, essa serenidade e esse bom senso, essa régua para minha ação no mundo ainda é algo que eu ainda boto como meta de vida. esse fragmento que eu destaquei aqui foi a propósito, e eu pedi para você falar do texto, para ver até que ponto, né, eu poderia entrar nesse tema. Eu acho que é legal, eu posso entrar no tema tranquilo. Tem uma citação da Bell Hooks, que é uma autora feminista importante, que traz aí muita coisa sobre o feminismo. Aí ela diz assim: antes que as mulheres pudessem mudar o patriarcado, era necessário mudar a nós mesmas, criando consciência. Então, essa personagem, pelo que eu percebi, ela tem essa consciência, né, dessa questão. Ela observa como os homens tratam, abordam as mulheres. Até o próprio Sim. personagem, o operário, ele diz assim que levava essa mulher até a casa sem interesses outros, né, que não fosse para ajudá-la, mas depois, logo em seguida, né, ele também deixa solto, mas no final ele coloca no contexto que ele mais aprende com ela ouvindo, né, e absorve essa força dessa mulher quando ela perde a mãe. Aí eu pergunto, como você vê o feminismo? Como que você observa essa corrente, o feminismo que quer que as mulheres sejam respeitadas, que quer que as mulheres sejam tratadas no seu devido lugar, que tenha o seu lugar respeitado, né? Como que você vê, como escritor, como homem, essa questão? Como amazonense, e um pouco da leitura que a gente tem dos nossos povos antepassados, nós sabemos que as mulheres aqui, antes da chegada dos portugueses, elas sempre foram chefes, elas faziam parte, inclusive, de tribos que tinham matriarcados. Então, o papel de ação e o papel de protagonismo da mulher já é algo que vem
dentro do povo amazonense. No entanto, que a gente vê tantas e quantas aí mulheres de fibras, né? Só que nós vivemos por muito tempo um ataque cultural e um genocídio cultural muito intenso, que também recai sobre o papel do feminismo na sociedade. Não é esse relato da personagem, que ela sofre um processo de assédio dentro do distrito industrial, isso aí foi algo muito comum, porque, inclusive, era uma maneira de bater na moral das mulheres, e bater na moral das mulheres para elas se sentirem inferiores e ser mais fácil de ser subjugadas. E aqui nós tivemos vários casos, tanto de mulheres quanto de homens, inclusive, que tiveram que reagir fisicamente dentro de algumas empresas do distrito industrial, porque povos com outras culturas achavam normal bater nas pessoas aqui para eles produzirem mais. E os amazonenses começaram a reagir. Batia neles e eles batiam de volta. Era lá e cá. Então, hoje, infelizmente, ainda conversando, assim, isso está dentro da cabeça ainda masculina, eu conversando com alguns amigos que trabalham no distrito industrial, que são pessoas, inclusive, que eu tenho proximidades, e eles já me relataram casos do tipo que eles deixam subentendido, fazendo uma chantagem emocional devido ao cargo que ocupo, como forma de conseguir algum contato íntimo com as mulheres, né? E aí eu falo, cara, não é assim, tu não precisa disso. Tu não precisa disso. E a gente vai conversando. Então é algo que o distrito... É cultural, não Vitor? É uma questão cultural que a gente percebe. Uma cultura que quer ser imposta, né? Que é essa cultura do domínio sobre o feminismo, sobre o feminino, mas nós temos uma outra cultura, que é a nossa cultura das mulheres aqui, que sempre foram muito autônomas. Então as coisas, elas se chocam. E óbvio, se a gente tem que escolher um lugar para onde ficar, em relação ao respeito das mulheres. Eu acho que é muito válido, muito válido trazer esse tema, muito válido botar para discussão, é muito válido trabalhar numa reflexão para saber até que ponto também nós somos esses sujeitos que acabam não tratando as mulheres dentro do mesmo... E eu jogo essa picadinha no texto, né? Sabe, esse livro é muito interessante, inclusive que professores, né, também trabalhassem esse livro, O Feminismo é para Todo Mundo. É uma abordagem tão bonita esse livro da Bell Hooks, que cabe em qualquer contexto. E acredito assim que, como professores, né, que somos, a nossa obrigação também é batalhar por esses espaços para todos, né? E que as minorias também consigam ocupar o seu seu né? Mas vamos falar aqui do seu livro, que é essa dica aí. Vou anotar para passar para eles lerem também. Sim, O Feminismo é para Todo Mundo. Muito legal esse livro, viu? Você vai gostar, eu tenho certeza que você tem esse perfil para esse tipo de leitura. Sinestesia e Recortes de Homens, né? Esse seu livro dividido em duas partes, né? É um livro de contos e crônicas, né? E prefaciado pelo Rogério Moraes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Em que ano você publicou? Esse livro foi 2015, 2017? Em que ano foi? Tá aqui, o livro é esse aqui. 2017. 2017. Uhum. Ele é um livro de 2017. É um livro que foi muito incentivado também pelos amigos, pela Márcia Antonelli. Falaram, Vitor, tu já tem um texto suficiente, tá na hora de lançar um livro. Lançar um livro é importante. Eu pensei, bem, se eu for lançar um livro, eu quero lançar um livro assim, ele vai ser um livro com uma pitada de política, né? Ele vai ter ele não vai ser só com conteúdo político, ele vai ser de um acontecimento político. Então, eu quero lançar ele de uma forma diferenciada. Primeiro, as editoras, elas estão cobrando muito em cima do autor. Então, eu não quero, nesse momento, eu não quero uma editora. Eu quero mostrar que é possível lançar um livro de forma independente.
Aham. Segundo, a questão ambiental ela é de suma importância para a nossa sociedade. Então, eu quero uma página reciclável nela. Eu quero uma página reciclável nesse livro. Uhum. Terceiro, eu acredito que como é sinestesia, tem que ter imagens. Então, eu quero alguém que faça uns desenhos que sejam interessantes para a gente. Eu Uhum. quero uma capa que seja um livro colaborativo. Então, vamos fazer um ato, porque o lançamento do livro ele tem que coincidir o lançamento com a obra. A obra ela tem que ser preparada. E tem que ser um preço acessível para circular bem. Eu falei, inclusive, para a Márcia Antonelli, como a sinestesia ela mistura os sentidos, eu ainda pensei em comprar frasco de perfume para botar perfume nos livros. Cada livro ia com perfume. Aí, quando o autor fosse ele, pô, esse cheiro É é bom. igual aquele catálogo Eu, da Avon, né? Que o eu, professor, quando não tem perfume, ele passa assim, né? Ou o assim, cliente, né? Guarda os cliente sachês para se perfumar pegar com. um pedacinho para passar no pulso, um pedacinho da folha para passar no pulso. Oh, esqueci meu perfume. É mais ou menos Só que por aí. É, e aí eu queria comentar aqui que a gente. A Juliane disse que rápido. o machismo trouxe o aumento assustador do feminicídio. Isso é verdade, está nas estatísticas. Inclusive, né, com a pandemia, isso tem, infelizmente, tem aumentado. Mas aí, o Rogério Moraes, ele diz assim, que no início do livro, ele diz, olha, é necessário se desligar do mundo para sentir esse livro, né? Aí você fala de sinestesia e tudo, né? E o absoluto silêncio diante das sensações que nos cercam, né? Ele faz um prefácio sobre o livro muito bacana. E o Uhum. Rogerson Moraes, que também é escritor amazonense, tem um trabalho muito bacana em Manaus. A primeira parte desse livro tem textos escritos em terceira pessoa, ele diz, né? E cujos personagens estão envolvidos em catarses coletivas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas catarses coletivas que ele afirma aqui. E do realismo fantástico depois do pesadelo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Tá bom. O primeiro texto desse livro, que é A Chuva, e narra a história de uma sociedade que ela era muito pacata, muito quieta, extremamente moralista e extremamente rancorosa. Só que por um momento ela pega e vê, quando abrem as janelas, esses vizinhos que moram lá, vê que o roxinol ele está tomando uma chuva, mas ele canta o canto do sabiá. E o cachorro mia e o cão late. Então eles Ah, veem que aquela chuva é algo de diferente. E quando eles tomam essa chuva, eles ficam embevecidos disso, eles começam a largar todos os seus demônios e todos os seus obstáculos fora e passam a ter felicidade. Então, eu acho que aí cabe uma cartaz, né? É uma chuva uhum, que liberta dos preconceitos, é a chuva. uhum, É uma chuva que liberta uhum. dos preconceitos. Em relação, quando a gente pega o pesadelo é um sonho que a pessoa tem, que ela entra numa sala e quando ela vê, tem um parasita entrando pela narina da pessoa e comendo toda ela por dentro. E com o Ai, médico observando. Só que depois ele percebe que ele estava sonhando e que o parasita era ele e seus comportamentos consumistas fazendo que ele fosse para o fundo do poço. O paciente era ele mesmo, porque ele estava se observando. E o médico também era ele tentando se curar. Aí ele no sonho percebe: ei, eu estou todo fragmentado, eu preciso ser uno para voltar para o mundo. E aí ele acorda. Então entra também esse despertar, essa catarse, né? E uhum. por aí vai, assim. Eles vão falando Essa assim, questão também, né, que ele fala, que nós já comentamos, é a questão do teor filosófico que tem nas suas obras, né? E sim, também a, a Márcia, ela corrobora essa questão quando ela fala que a sua escrita é evolutiva, né? Ela faz menção, ela diz que envolve pelo cheiro, pelas imagens, pelas formas, pela técnica impecável,
pela elegante e elegante, né, das narrativas. Eu acho que aqui entra essa questão do discurso solene que também a gente comentou anteriormente, né? Sim. E ela cita como exemplo Verdades de Vidro, que ela diz que é um belo achado filosófico nesse. Eu não sei se é conto ou se é crônica, porque, como eu não li o livro, eu não. E aí diz que é puramente imagético, onírico e poético sobre esse texto aqui, Verdades de Vidro. Vamos, antes disso, vamos fazer Verdades de Vidro. Pois é, a Verdade de Vidros ele é um conto, eu acho que foi o conto mais dolorido que eu tive até agora, porque ele demorou um tempo para ser construído. Assim, eu queria mostrar como é que se dá uma transformação, a transformação pessoal. Só que eu queria imagens para isso. Eu queria imagens, eu queria Uhum. sensações para isso. E eu não encontrava o elemento que se encaixasse diante do que eu queria. Até que eu encontrei esse elemento que era um labirinto feito de vidro. Um labirinto feito de vidros e de espelhos. De espelhos. Aham. Ele posso Deixa eu pegar aqui um trecho dele, né? Começa assim: Você, leitor, ainda não sabe onde o homem de quem falaremos está. Posso apenas esboçar um quadro descritivo da situação desse cavalheiros, e ao pouco saberemos detalhes de sua aventura. O rapaz, em meio a vidros grudados no corpo, ensanguentava sem sentir desespero. Sua derme era recortada por inúmeros pedaços de vidros afiados, que lhe transfigurava a forma corporal. Ele não sentia medo nem agonia. Os cortes profundos transformavam em outro ser, não barata, não animal, e sim outro ser humano. Esse é um texto que começa do final, já se começa com ele todo cortado. E depois Uhum. eu vou mostrar como é que ele se meteu nessa aventura. É bem interessante, né? E aí, olha só, o que a Márcia também fala sobre o seu livro, né? Ela diz que o conto, né, ou a crônica, como música, tom e medida exata da palavra, ela utiliza essa expressão, e tem um lirismo, como melodia de harpa, e ela diz, como melodia de harpa a tocar em meus ouvidos. E cita também como interessante para ela, como leitora, Homem de Lodo, Homem de Pedra, e o Homem de Pedra também são citados, o Homem de Pedra é citado pelo Roger Jefferson, que ele diz que no prefácio, que Homem de Pedra ele ressignifica o valor do elemento pedra, né, transformando em símbolo de resistência e luta. Você transforma aí essa pedra numa metáfora, dando Hum. novos significados dentro desse conto. É, eu acho que é um trabalho nosso de exercício enquanto escritor é conseguir ver histórias e ver elementos onde que aparentemente não existe nada. O Drummond, grande, o grande poema dele foi em relação a uma pedra, né? E quantas vezes a Uhum. gente ainda só chuta a pedra, bate a ponta do mindinho e a gente só xinga a coitadinha, né? E ela tem muita coisa para apresentar. E A pedra tem olha, muita coisa para apresentar. A pedra, os é, muros, os dutos, as aham. pontes de areia, a gente tem que começar a exercitar, a pensar sobre eles. E interessante que a Patrícia Cacau, que está aqui, ela comentou algo que eu tinha pensado justamente quando você estava lendo um trechinho do conto que falava na barata, né? E também o outro que tinha um inseto dentro do nariz, toda essa coisa do realismo fantástico. Aí aqui a Cacau disse assim, é curioso, o diálogo lembra Kafka em Metamorfose. Ela comenta que eu também me reportou a isso. Eu também. Uma das minhas leituras também é Kafka, né? A Ah, sim, olha Metamorfose. só. Que legal, que bacana. Então, olha, Cacau, você foi.
certeira aí, querido. Você tem livros para vender, se alguém quiser também adquirir, como é que faz? Gente, pode me procurar pelo Instagram, pode me procurar no Facebook, Vitor Hugo Neves de Souza. Eu Aham, ainda tenho exemplares, eu tenho exemplares do Sinestesia para vender. Eu ainda tenho alguns exemplares da Imortalidade Amazônica, no qual eu também faço parceria aí no mesmo livro, junto com aham. vários atores, com a Marta Cortesão também, que também é uma das escritoras do livro. Procura Eu aí. estarei lançando em breve, até o final do ano, um segundo livro que se chama Sua Imagem no Canto de Sarjeta, tá? E Uhum. aí entrou em contato, é um valor acessível e a gente envia para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, gente. Sem. Pois é, então já sabemos entrar em contato, né? E aí a gente só o direct você usa, mas você também usa muito o Facebook, né? Que eu vejo sempre você mais ativo também no Facebook. Mas aqui no Instagram você também costuma entrar, né? De vez em quando, né? Eu tô começando agora, porque é o seguinte, Ah, que eu bacana. tenho dificuldade nas coisas, Marta, porque quando eu me envolvo em algo, eu me envolvo de cabeça. E, inclusive, nas Uhum, redes sociais eu preciso estar viciando, porque senão eu gasto muito tempo com elas. Então, eu estou evitando ter muitas verdade. redes sociais para poder dedicar meu tempo às outras coisas. A escrita dele conversa entre Kafka e Dostoiévski. A Patrícia Cacau está falando. Diálogos absurdos consigo na terceira pessoa. Olha aí, ela já fez aqui a análise. A Miriam Ferreira, assim, como é a sua rotina de escrita? Eu tenho escrito uma crônica por semana. E para mim, assim, não tem um momento ideal. Eu tenho um garoto de 3 anos, eu sou professor, então, assim, se eu esperar o momento de paz e tranquilidade não sai, entendeu? Então hoje eu tô com uma ideia e eu estabeleço quando é que eu vou botar essa ideia no papel entre segunda e sexta-feira. E eu peguei uma conversa com Hemingway, que ele falou o seguinte: isso eu não fazia, porque para escrever também, quando eu tomo uma ideia, eu tento sentir aquela inspiração e botar logo no computador. Mas o Hemingway falou o seguinte: ele deu um conselho, o mais importante, ele disse, é que quando tu começar a escrever e tiver com aquela ideia toda consolidada, tu paras para escrever no outro dia. Tu começa e Uhum. para escrever no outro dia, porque tu vai se sentir motivado a escrever mais. E eu estou tentando praticar isso. Eu estou tentando, ainda não. Escreve em meio à tormenta, ela está dizendo a Cacau. Disse, claro, claro. Então é isso, gente. A Carla diz beijinhos aos dois. Obrigada, Carla, para você também. E até a próxima semana. Obrigada, Vitor Hugo, por sua gentileza de aceitar esse convite. Espero que tenha ficado à vontade aqui e gostado da nossa conversa. Que é isso, minha querida. Eu que me sinto lisonjeado em ter recebido o seu convite. Passou num estalar de dedo a conversa. Obrigado por todos que participaram. A Carla vai ter seu livro, você vai ter o seu também. E Ah, muito obrigado pelo espaço e pela divulgação do trabalho, que é muito importante para a gente. a você, querida. Então, fiquem todos muito bem. Até quinta-feira que vem com mais um Ajuri Cultural. Beijo, querido. Bye, bye.